Então vamos lá, continuando aqui. Então os embargos infringentes, gente, eles são cabíveis nessa situação. Quando um tribunal, né, através de uma turma ou uma câmara, ou seja, um órgão do tribunal, está apreciando e está analisando um recurso de apelação, ou de recurso em sentido estrito, ou de agravo em execução, e há uma divergência entre os votos, sendo que a decisão é desfavorável ao réu e há pelo menos um voto vencido, né, há pelo menos um voto, né, no caso o voto vencido, favorecendo ao réu. Então o exemplo que eu dei foi uma sentença de condenação, o réu ele recorre dessa sentença e ali no tribunal, né, ali na turma criminal, dois juízes decidem por manter a condenação do réu e um deles, né, um dos desembargadores decide por absolver o réu. Ou seja, há uma divergência no mérito. Pode ser também outra questão, por exemplo, imagine que o réu, ele é... Vamos pegar aqui... vamos pensar que ele é condenado, também em primeira instância. O réu apela, tá, dessa situação. Vamos supor que o réu ele tenha sido processado e condenado pelo crime de furto, beleza? E vamos supor que ele tenha sido condenado por furto qualificado, tá? Furto qualificado porque aconteceu em repouso noturno, por rompimento de obstáculo, enfim, um furto com uma qualificadora. A parte então apela dessa sentença, essa situação vai para o tribunal e o que acontece? Vamos supor que uma turma também com 3 desembargadores, 2 juízes decidem manter a qualificadora, entendem que há qualificadora, e um desembargador fala, não, não houve ali qualificadora no furto, eu entendo que o furto foi simples, e reconhece ali a qualificadora, beleza? Ou vamos pensar em outra situação aqui, julgamento de rese, extinção de punibilidade do réu. Vamos supor que há uma decisão ali em primeira instância em que não se reconhece a prescrição, tá? Não se reconhece a prescrição do processo, ou seja, não se reconhece a extinção de punibilidade de um processo. E a gente sabe, né, que o não reconhecimento da extinção da punibilidade é impugnável via rese. Sobe para o tribunal analisa ali aquele rese e 2 desembargadores entendem, olha, realmente não aconteceu a prescrição, o processo continua. E um desembargador, que é o voto vencido, entende que há a prescrição, acontece sim a prescrição e decide pela extinção de punibilidade do réu. Ou seja, a decisão, né, ali pelo tribunal, o julgamento pelo tribunal foi desfavorável ao réu, mas há uma divergência, não houve unanimidade, beleza? Importante a gente falar o seguinte, essa divergência, que é o fundamento dos embargos infringentes, tem que se dar em relação ao mérito, tá? Tem que haver uma diferença de votos em relação ao mérito, tá? Por exemplo, parte dos desembargadores entendem que houve, né, tem que ser mantida a condenação, parte entende que tem que haver absolvição, parte entende que há não há extinção de punibilidade, parte entende que há extinção de punibilidade. Por que essa divergência tem que se dar em relação ao mérito? Porque não cabe embargos infringentes quando a sentença, tá? A sentença, né, no caso em primeiro grau, é analisada em sede de recurso e na análise daquele recurso, ou seja, o acórdão, todos reconhecem a condenação do réu. Todos os desembargadores entendem que o réu tem que ser condenado. Só que a diferença da decisão do juiz se dá em relação à fundamentação. Um juiz entende que o réu tem que ser condenado. Todos os juízes entendem pela condenação do réu. Só que um juiz entende que a fundamentação dessa condenação tem que se dar em um artigo, outro juiz entende que a fundamentação tem que se dar em outro artigo. Não, tá? Se há uma unanimidade no mérito, se dá uma unanimidade no mérito e a divergência, ou seja, a diferença se dá somente em relação à fundamentação, tá, do acórdão, não cabe embargos infringentes, beleza? Também não cabe embargos infringentes se a diferença ou divergência se dá somente em relação à dosimetria da pena, tá? Por exemplo, todos os embargadores decidem por manter a condenação do réu. Só que quando eles vão fazer a dosimetria da pena, cada um calcula a dosimetria de
de um jeito. Não cabe embargos infringentes nessa situação, beleza? A divergência tem que se dar em relação ao mérito. Não cabe embargos infringentes se a divergência se der no tocante à dosimetria da pena ou em relação à fundamentação, beleza? O que tem que haver diferença é no mérito, ou seja, o dispositivo da sentença tem que ser divergente, beleza? Em relação a isso, eu queria ressaltar aqui para que vocês possam ler algumas súmulas, tá? Súmula 207 do STJ, súmula 293 do STF e súmula 455 do STF. Então, algumas súmulas que eu queria que vocês lessem, tá? Súmula 207 do STJ, súmula 293 do STF e súmula 455 do STF, tá? Só uma exceção aqui que eu queria falar com vocês. Eu falei para vocês, né, que cabe embargos infringentes dos acórdãos, né, proferidos ou por turma ou por câmara, né, dos tribunais. Agora, existe alguma situação que cabe embargos infringentes quando a decisão do tribunal se dá em sede de plenário? Sim, quando o acórdão, a decisão acontece pelo STF. Cabe embargos infringentes no STF, aí eu queria falar em relação ao regimento interno do STF, se o plenário do STF, ou seja, os 11 ministros do STF julgarem né, apelação, rese ou agravo em execução, cabe embargos infringentes, até mesmo se o julgamento for em plenário, desde que haja pelo menos 4 votos vencidos. Desde que haja pelo menos 4 votos vencidos, beleza? Então só queria ressaltar uma exceção para vocês. A exceção é que cabe embargos infringentes de acórdão dado pelo tribunal, e aí no caso, né, Tribunal Superior, o STF, e aí no caso do STF tem que haver também uma divergência, a decisão tem que ser desfavorável ao réu, só que aí nesse caso precisa haver 4 votos vencidos, beleza? Bacana. Vamos falar agora dos embargos de nulidade. O que são os embargos de nulidade? Tá? Existem os embargos infringentes e existem os embargos de nulidade. O fundamento é o mesmo e as situações basicamente são as mesmas. Nos embargos de nulidade também é necessário acontecer um julgamento por um tribunal, né? Tem que haver um acórdão desfavorável ao réu, tem que haver um acórdão não unânime. Só que nesse caso, o acórdão não unânime, a divergência, não tem que se dar em relação ao mérito, tem que se dar em relação a uma preliminar, tem que se dar em relação a uma nulidade. Por isso que eles são chamados embargos de nulidade. Nos embargos de nulidade acontece a mesma situação dos embargos infringentes, só que a divergência se dá em relação a uma nulidade. 2 desembargadores entendem que não há uma nulidade, ou seja, não reconhecem uma nulidade, e um desembargador, que é o voto vencido, reconhece que há uma nulidade. Exemplo, vamos colocar aqui que um réu ele é condenado ali em primeira instância, o réu recorre através de recurso de apelação, a apelação sobe pelo tribunal e na análise desse recurso de apelação, na apelação consta que houve uma nulidade na citação do réu, tá? Na apelação consta, né, apresentada que houve uma falha na citação do réu, ou seja, nas razões de apelação é colocado, né, apresentado que a citação foi nula. E o que acontece? Na análise da apelação, né, vamos supor que tem 3 desembargadores na turma. 2 desembargadores não reconhecem a nulidade da citação. Falam, não, a citação foi legal, não houve nulidade. E um desembargador, que é o voto vencido, fala, não, aconteceu nulidade sim, a citação foi nula porque ela não atendeu os requisitos. Beleza? Ou seja, há uma divergência, só que a divergência não se deu em relação ao mérito. A divergência se deu em relação à nulidade. No caso, a nulidade, por exemplo, citação do réu. 2 juízes votam de maneira desfavorável ao réu, ou seja, não reconhece a nulidade, e um juiz reconhece a nulidade. Ou seja, há um acórdão não unânime desfavorável ao réu em relação a uma nulidade, sendo que há um voto vencido que é favorável ao réu. Nesse caso, cabe embargos de nulidade. Beleza? Detalhe, nada impede que se entre, né, que se interponha embargos infringentes e embargos de nulidade simultaneamente, desde que aconteça uma divergência em relação a mérito e uma divergência em relação à nulidade, beleza? Então, se no recurso, seja agravo em execução ou rese ou apelação,
tiver uma divergência no julgamento pelo tribunal em relação a mérito e nulidade, cabe simultaneamente embargos infringentes e embargo de nulidade, porque são recursos diferentes, beleza? Prazo, qual que é o prazo para os embargos infringentes e de nulidade? O prazo é de 10 dias, tá? Da publicação do acórdão. Então, o prazo para se interpor embargos infringentes e nulidade, o prazo é de 10 dias a contar ali da publicação do acórdão. A interposição dos embargos infringentes tem que se dar perante o relator, beleza? Da decisão, pelo relator ali da turma ou da Câmara. E detalhe que eu queria falar para vocês. Os embargos infringentes, eles devem ser interpostos em 10 dias. Tanto a peça de interposição quanto as razões. Os embargos infringentes, ele apresenta duas peças, ele tem duas peças, petição de interposição e as razões dos embargos infringentes, mas ele tem que ser apresentado simultaneamente, ou seja, numa mesma peça tem que ser apresentada a interposição e as razões dos embargos infringentes, beleza?